novo, ao vivo, 11 horas 28 minutos desta sexta-feira, dia 14 de março, nono dia da nossa Santa Quaresma, deste retiro quaresmal. E assim nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja de Cristo é católica. Cumpre que a Igreja de Cristo seja católica. O chamado de Jesus, a renúncia de si mesmo, é um convite à liberdade. A verdadeira liberdade não consiste em seguir nossos desejos, mas em ter a força para renunciá-los por amor a Deus. Hoje meditaremos sobre a virtude da disciplina, atendendo ao chamado de Deus. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Unidos à Santa Mãe Igreja. Rezemos pela Santa Mãe Igreja, una, santa, católica e apostólica. Rezemos esta Ave Maria de maneira especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos por toda a Igreja, por nossa casa, família doméstica, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Meu irmão, minha irmã, que alegria mais uma vez estarmos unidos neste momento de oração, neste momento de reflexão da palavra de Deus, nesta quaresma que é tempo de jejum, de penitência, de oração. Nós clamamos a Deus por uma verdadeira conversão, por uma verdadeira mudança de vida, para que a nossa vida possa refletir no mundo o amor de Jesus. Este amor pleno, este amor eterno, este amor completo de Jesus. O amor de dar a vida para que nós tenhamos vida. Este Jesus, apaixonado por nós, veio na plenitude dos tempos. É Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Levou sobre si as nossas dores, angústias, aflições, os nossos pecados e transgressões. E na cruz do Calvário pagou a nossa dívida. A dívida eterna ele pagou. Derramou sobre nós o seu preciosíssimo sangue. Deu-nos a sua vida. E nós, o que somos capazes de fazer por amor a Jesus? O que somos capazes de renunciar na nossa vida, no nosso cotidiano? O que somos capazes de renunciar para amar a Deus? O mandamento de Deus consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Somos capazes de amar? Somos capazes de ser bons? Ou nós não somos ou não queremos ser de Deus? Jesus nos
coloca um imperativo na nossa vida. Sede santo como o vosso Pai também é santo. Sede santos. Aspirar pela santidade, aspirar pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. Neste mundo perturbado, neste mundo vazio, neste mundo prostituído pelo mal, pela ganância, pelo poder, pela arrogância, pela soberba de gente que quer ser mais do que os outros, de gente que se acha melhor do que os outros. Não, não, não. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nos colocar em santa humildade, pois a humildade vem de Deus. A soberba e o orgulho vêm do demônio. Eis que Deus nos coloca à nossa frente duas coisas a escolher, a vida ou a morte. E cabe a nós escolher o que nós queremos. Meu irmão, minha irmã, eu convido você nesta Santa Quaresma hoje, o 9º dia, a escolher a vida, a escolher a bondade, a escolher o amor que vem de Deus e que nos envolve e que nos faz renovados pelo seu amor, a anunciar este amor ao mundo, a ser farol desta luz que brilha em nós, que é Jesus. A palavra de Deus para nós hoje, liturgia diária. O salmo nós cantamos, o salmo 129. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Na primeira leitura da liturgia desta sexta-feira, primeira semana da Quaresma, é do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 ao 28. Assim fala o Senhor: se o ímpio arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, com certeza não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desvia de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade do pecado que cometeu. Por causa disso, morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta? Ouvi vós, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a leitura da profecia de Ezequiel. O evangelho para nós hoje é tirado do evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo.
Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no evangelho desta sexta-feira, Jesus nos fala dos pecados contra a virtude da benevolência. Todo aquele que se encoleriza com seu irmão, ensina nosso Senhor, será réu em juízo. Até da mais leve ofensa, patife, terão os homens de dar conta diante do tribunal do Cordeiro. Ora, não será demasiado severa esta palavra de Cristo? Como pode aquele cujo fardo é leve, que nos fala o Evangelho de Mateus 11, versículo 30, condenar-nos ao fogo eterno por uma falta, à primeira vista, sem muita importância? Para compreendermos esta aparente dureza, devemos ter presente que, sob a nova e eterna aliança, a lei de Deus está contida em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. De fato, se Jesus Cristo nos amou até o fim, a ponto de entregar-se à morte para que nele tivéssemos a vida, assim também nós devemos amar-nos uns aos outros como a nossa própria alma, desejando a salvação a todos, porque todos são chamados a participar dos frutos da única e mesma redenção. Com efeito, o amor com que o Senhor nos amou e se entregou como propiciação pelos nossos pecados nos impele, antes quase exige que queiramos aos outros o mesmo bem que Deus deseja para nós, a salvação eterna. Nisto consiste, pois, a benevolência cristã, querer a todo custo que o nosso irmão, por quem Cristo derramou o próprio sangue, vá para o céu. Esse zelo pela salvação das almas, se por um lado nos proíbe de desejar o mal a quem quer que seja, por outro, nos impõe a grave responsabilidade de repreendermos, quando for necessário, aqueles que vemos caminhar para o abismo ou transgredir os direitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, aqui eu faço uma breve pausa para a gente meditar mais profundo sobre a benevolência cristã. Jesus, no Evangelho, diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Jesus vai além. Eu, porém, vos digo: todo aquele que encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Meu irmão, minha irmã, a benevolência cristã nos ensina que nós não podemos desejar ao mal, seja lá para quem seja, nem para os nossos inimigos. Nos ensina que nós devemos rezar pelos nossos inimigos, querer bem aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que fazem mal para conosco.
nós devemos rezar pela conversão, porque Deus, no alto da cruz, amou a todos, a todos. Não teve discriminação com ninguém, seja branco, negro, pobre, rico. Deus se fez carne e habitou no meio de nós para salvar a todos, a todos, a todos, porque Deus nos ama. Disse Jesus: que graça tem amar somente quem vos ama? E isso até os fariseus fazem. Hipócritas, se alguém te der um tapa no teu rosto, ofereça o outro lado. É preciso ir além. Não se paga o mal com o mal, mas com o bem, porque o bem vence. O bem sempre vence. A benevolência cristã nos ensina a rezar pelos nossos inimigos, a querer bem aqueles que nos desejam mal, aqueles que nos perseguem, aqueles que têm raiva de nós, aqueles que querem a nossa morte. Nós devemos desejar a vida, nós devemos desejar a conversão destas pessoas, ao amor de Deus que nos envolve, ao amor de Deus que nos constrange, porque nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos cheios de defeitos, nós ofendemos a Deus tantas vezes, até sem querer, e Deus nos ama. E Deus nos perdoa. E Deus é misericordioso conosco. E nós devemos assim agir para com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Este é o caminho do céu. Este é o caminho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Foi esse mesmo e ardente zelo que levou Jesus a expulsar do templo em meio a açoites e reprimendas, vendilhões e cambiadores. Fizestes da minha casa um covil de ladrões e salteadores. Nos lembra o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 17, e o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 46. Trata-se aqui de uma justa e santa cólera, que quer reconduzir ao caminho da verdade e da justiça. Os transviados preferem as bolotas dos porcos ao bezerro cevado da casa do pai. Nos lembra a parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15, versículos 16 ao 23. Tem gente que prefere as bolotas dos porcos ao bezerro cevado da casa do pai. E nós, como filhos de Deus, amados por Ele, devemos ter este zelo, esta ânsia de salvar o nosso irmão que está perdido. Assim como o bom pastor que é Jesus, que dá a vida por suas ovelhas, nós também devemos dar a nossa vida uns pelos outros, salvar o que está perdido, ir atrás daqueles que estão perdidos neste mundo, com o testemunho da nossa vida, com a palavra santa que sai da nossa boca, sendo testemunha do amor de Jesus neste mundo perdido de trevas, neste mundo desgraçado das suas misérias, das suas idolatrias, das suas arrogâncias, orgulhos, vaidade. Devemos proclamar Jesus com as palavras, mas sobretudo com gestos concretos, com as obras, com as atitudes, com o testemunho de vida. Ontem eu disse, não basta ir à igreja no domingo, rezar piedosamente e na semana fazer tudo ao contrário. Não se pode acender uma vela a Deus e outra ao demônio. Devemos ser inteiros de Deus. Devemos ter um compromisso, uma aliança com Deus, uma aliança de vida, uma aliança de amor.
e não uma hipocrisia, achar que podemos enganar Deus. De Deus não se zomba, tudo aquilo que se faz aqui se paga. Ali diz, senão, em verdade eu vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Tudo nos será cobrado. Meu irmão, minha irmã, a quaresma é tempo de clamar ao Espírito Santo de Deus que abra os nossos olhos para a verdade, para o amor, para a caridade, para a penitência, para a oração, para o jejum, para podermos amar verdadeiramente a Deus. Peçamos, então, o auxílio da Virgem Maria, auxílio dos cristãos, que nos ajude a ter esse olhar benevolente, compassivo para com todos. Que a nossa Mãe do Céu, com seu exemplo de paciência e entrega a Deus, inspire-nos a suportar-nos e perdoar-nos mutuamente. Como nos fala em Colossenses 3, versículo 13. Assim como Deus, paciente e misericordioso, suporta com amor as nossas tantas desobediências e infidelidades. Aproveitemos este tempo quaresmal para exercitarmos também a virtude da clemência, para que a ninguém ofendamos e a todos desejamos a eterna bem-aventurança. O que devemos desejar a todos? A eterna bem-aventurança. O que devemos desejar a todos? A salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 9º dia de retiro quaresmal, nesta sexta-feira, 14 de março, a Igreja de Cristo é católica. Os homens crescem e se desenvolvem. Deus não cresce nem se desenvolve. Desenvolver-se quer dizer aperfeiçoar-se. Como Deus é infinitamente perfeito, não pode desenvolver-se. Mas o homem não é perfeito. Se faz necessário, pois, que cresça e se desenvolva. A Igreja é uma sociedade composta de homens. A igreja deve, portanto, crescer como o grãozinho de mostarda lançado em terra, que nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Se a igreja cessasse de desenvolver-se, de crescer, de aperfeiçoar-se, iria aproximar-se do seu fim, tal como o homem se aproxima da morte, quando não se desenvolve mais física e espiritualmente. Quando o Salvador deixou a terra, a igreja compunha-se de alguns apóstolos e, quiçá, de alguns 200 fiéis. Havia Pedro, havia os apóstolos. Havia também esta ordem: ide, ensinai todas as nações. Cristo lançara a semente, cumpria que ela crescesse. O primeiro crescimento importante realizou-se no 10º dia, após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando São Pedro, em seguida ao seu discurso do dia de Pentecostes, batizou 3.000 homens. Nós vemos isso em Atos capítulo 3, versículo 41.
quantas reflexões podemos fazer sobre os primeiros dias do cristianismo nascente, quando pela primeira vez ecoou em ouvidos humanos esta advertência de São Paulo: agora não há mais nem judeus, nem grego, nem homem, nem mulher, nem homem livre, nem escravo. Jesus de Nazaré levou-os todos ao mesmo nível. E como a nova fé se difundiu maravilhosamente, foi acolhida com entusiasmo pelos pobres, pelos abandonados, pelos simples e por todos os mais. Em Antioquia é o amigo de Herodes, Manarré, que se converte. Em Chipre é o procônsul Sérgio Paulo. Em Filipe é Lídia, a mercadora de púrpura. Em Atenas é Dionísio, o Areopagita. E nas catacumbas multiplicavam-se os túmulos das famílias romanas mais distintas. Os Cecílios, os Cornélios, os Pomponius, os Aemelius, os Acílios, a mais bela das catacumbas existentes ainda hoje é a de Domitila, esposa do cônsul Flávio Clemens. E se lermos as derradeiras linhas da carta escrita por São Paulo aos Filipenses, a quem é que vemos o apóstolo dirigir as suas saudações? Aos cristãos que viviam na corte imperial. E assim, a árvore da igreja cresceu cada vez mais. Não há mais país no mundo sobre o qual ela não tenha estendido um galho. Não há mais uma só raça humana onde ela não tenha ganho fiéis. Não há na terra uma polegada de território onde ela não haja estendido as suas raízes. A vontade de nosso Senhor realizou-se. A sua igreja tornou-se universal, isto é, católica, empregando o termo grego. Primeiro, a Igreja Católica deve ser realmente católica. Tal é a primeira ideia que nos ocupará na presente instrução. Em seguida, estudaremos o segundo, o que significa a catolicidade da Igreja. Em terceiro, o que ela não significa. Neste 9º dia, cumpre que a Igreja de Cristo seja católica. A nossa primeira questão é, portanto, esta: importa que o reino de Cristo seja realmente católico, isto é, universal? Achamos a primeira resposta já nos profetas do Antigo Testamento, que viram o reino do futuro Messias estender-se pelo mundo inteiro. Segundo Amós, o Senhor reunirá todos os povos no reino do Messias. Amós, capítulo 9, versículo 11 ao 12. É essa passagem da Sagrada Escritura que o apóstolo São Tiago invocará mais tarde, quando proclama que os pagãos também devem entrar no reino de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. É sublime o quadro que o profeta Isaías traça da universalidade do reino do Messias. Ele vê em uma alta montanha o reino de Deus, para o qual afluem todos os povos do mundo. Isaías capítulo 2, versículo de 2 a 4. No mesmo profeta achamos essas palavras do Senhor: minha casa será uma casa de orações para todos os povos. Isaías 56, versículo 7. O profeta Jonas é enviado por Deus para pregar aos pagãos. É também uma profecia de que o reino do Messias devia ser universal, ou seja, católico. São Pedro, no seu sermão do dia de Pentecostes, em que se dirigia a diferentes povos, está persuadido de que o Espírito de Deus, conforme a expectativa dos profetas, se derrama sobre todos os homens. Invoca estas palavras de Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17. Mas aquilo que os profetas haviam anunciado,
nosso Senhor Jesus Cristo ensinou mais claramente. Segundo ele, para entrar no reino de Deus, o que importa não é a origem racial, nem a descendência da raça judia, mas unicamente a pureza de coração. Pai nosso, assim começa a oração que o próprio Salvador nos ensinou. Logo, Deus é Pai de todo homem e espera todos os homens no seu reino. Consoante as palavras de nosso Senhor, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nos lembra o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Logo, só pode ser a sua verdadeira igreja, aquela que procura seus fiéis entre todos os povos do mundo inteiro, e que não é limitada nem pela língua, nem pela raça, nem pelas fronteiras. Do mesmo modo, as parábolas do Salvador falam-nos da catolicidade. O levedo penetra toda a massa, diz nosso Senhor. O mesmo sucede com o reino de Deus. Este é também semelhante ao grãozinho de mostarda, que se torna grande árvore e serve de abrigo às aves do céu. Noutra circunstância, fez ele esta profecia: este evangelho será pregado no mundo inteiro, para ser um testemunho a todas as nações. Mateus capítulo 24, versículo 14. Finalmente, deu solenemente esta ordem aos seus apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, ensinai todas as nações. Mateus 24, 28, versículo 18 e 19. Em verdade podemos dizer de Cristo e do seu reino o que dizia o velho Simeão: meus olhos viram a salvação que preparastes para todos os povos. Lucas capítulo 2, versículo 30 e 31. A Igreja de Cristo deve, pois, ser realmente católica. Cumpre-nos, porém, examinar mais de perto o que significa e o que não significa a catolicidade da Igreja. Isso nós veremos na live de amanhã, no 10º dia. Assim nós concluímos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Cada dia meditando e aprendendo sobre a Igreja, sobre a Palavra de Deus. Tendo como base a santa tradição, os ensinamentos da Igreja Católica, a Palavra de Deus. Nós não pregamos a não ser aquilo que a Igreja prega. A Igreja prega nada mais do que os apóstolos pregaram. E os apóstolos pregaram aquilo que receberam de Jesus. Assim nós rezamos, unidos à Santa Mãe Igreja, unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, a todos os bispos do mundo, aos padres, aos diáconos, ministros, todo o povo de Deus, unidos nesta grande família, nesta grande igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, unidos com as nossas igrejas particulares, a nossa casa. A igreja diz que é a igreja doméstica, santuário de vida e de amor, onde os pais e o filho, os irmãos devem seguir o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós terminamos clamando a bênção de Deus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, rezando pelos inimigos, por todos aqueles que nos perseguem, nos odeiam,
querem o nosso mal e nós desejamos o bem, a salvação, a verdadeira conversão. Pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, de São Gabriel, palavra de Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o perigo, de todo mal e tentação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós terminamos este 9º dia, como nós começamos, cantando o Salmo 129.